esse pessoal que eu trabalhei com eles me apoiaram, assim, como eu falei, como filha, fizeram tudo, me carregaram. Eu lembro que tinha 3 meses, que quando eu descobri tinha 3 meses na fazenda, e eu cheguei para minha ex-patroa e falei, se a senhora quiser me mandar embora, não tem problema, porque tinha vencido meu prazo de experiência, e eu falei para ela, não precisa preocupar, porque eu não vou colocar a senhora na justiça, eu não vou... E ela falou assim, não, se você tá aqui comigo, é porque foi Deus que colocou você pra gente cuidar, e eu vou cuidar. E aí eu lembro que eu entrei pelo INSS, mas mesmo entrando pelo INSS, eles depositavam meu salário todo mês, completamente, e ainda me ajudava, mandava dinheiro para comprar as coisas, porque eu tive muito enjoo, e hora eu comia, hora eu não comia, hora eu sentia mal. Então, assim, as quimioterapias, elas mudam o nosso organismo de um dia para o outro, assim, de uma quimioterapia para outra. Então, assim, uma semana você sente uma coisa, e eu tive, assim, tudo, né? Eu falo que eu tive tudo. Meu cabelo caiu depois de 8 dias da primeira quimioterapia, porque eu fiz as mais fortes, eu fiz as vermelhas e as brancas. Então, meu cabelo caiu logo depois da 8ª quimio. Desculpa, meu cabelo caiu logo depois do 8º dia. Depois da primeira quimio, ele começou a cair, e caiu muito rápido. Eu perdi sobrancelha, eu tive, a minha boca feria, o meu estômago, eu vomitava, eu não comia, ficava 2 dias sem comer, e foi muito difícil aquele período. As minhas unhas, elas quebravam e elas caíam, assim, elas tiravam, assim, os cílios caíam, a sobrancelha. E então, assim, foi um período bem difícil para mim, e uma das coisas, assim, que eu sofri bastante foi quando eu perdi o paladar. Essa foi uma parte que mexeu muito comigo, porque eu falava, pelo que eu tô passando, eu me perguntava, eu não questionava a Deus, assim, eu nunca questionei a Deus por que eu tava passando por aquilo, mas eu falava pra Deus, assim, que eu queria que voltasse tudo, né? Então, assim, essa parte do paladar pra mim foi uma parte muito que realmente mexeu comigo, porque imagina, eu amo a comida, né? Sempre tive um sonho de estudar culinária, gosto de cozinhar, e agora eu estar passando por isso, pensando assim, lutando pela vida, né? Porque quem tem câncer é uma luta pela vida. Você hoje está vivo, amanhã você pode não estar mais. Infelizmente, essa é uma doença que essa é a resposta. E aí, eu falava para Deus, Deus, me devolve meu paladar. Eu não importo com o cabelo, eu não importo com a sobrancelha. Eu lembro que os cílios, assim, caiu, e eu acordava e eu pegava um paninho molhado para tirar, limpar o olho, para poder abrir. E foram muitos desafios, né? Foram muitos desafios. A minha imunidade, ela baixou de uma certa forma que eu tive que eu tomava uma injeção. Depois do 5º dia, depois da quimioterapia, eu tomava uma injeção para aumentar a imunidade. Era 2 ml, eu acho, 5 injeções. E por vezes, aquelas injeções, depois que eu tomava, meus ossos doíam tanto. Eu lembro que algumas vezes eu fui para a emergência do hospital, tive que tomar morfina,
para poder passar aquela dor. Eu tinha choque na coluna, choque nos ossos, que eu não ficava sentada às vezes, né? Então, assim, não foi um período fácil, foi um período muito difícil. Na 4ª quimioterapia eu tive menopausa precoce, foi outro momento muito difícil, que assim, me marcou muito. E durante anos, né, porque graças a Deus já tenho 8 anos, e durante anos eu fiquei sofrendo com aquele problema, durante anos. E assim, é algo que não pode ser feito nada, porque não pode tomar nenhum tipo de hormônio, você tem que respirar e pronto, entende? Tentar conviver com aquilo da melhor forma possível. Os médicos não têm o que fazer para te livrar daquilo, porque é uma reação de quimioterapia. Mas eu fiz as 8 quimioterapias. Quando eu entrei na parte branca, elas me foram outros efeitos, né? Eu lembro que eu tinha diarreia, eu tinha ressecamento, a minha boca feriu, os meus dentes quebravam. Meus dentes tiravam as lapinhas, eles quebravam, assim, eu tive dentes quebrados após o tratamento. Eu tive que passar por médicos odontologistas. Então, assim, foi uma fase de 1 ano e 4 meses por tudo isso, né? Mas em nenhum momento eu fiquei questionando a Deus por que eu estava passando por aquilo. Em nenhum momento eu pedi a Deus para morrer, porque eu sabia que eu não ia. Disso não. Eu sabia que Deus ia me trazer a cura. Eu cria nisso, apesar de eu não ter força, porque a gente fica muito abatido. Eu tinha enjoo tão forte que eu mandava minha própria amiga que foi cuidar de mim, eu falava para ela não falar perto de mim. Eu falava para ela sair, me deixar sozinha. Então ela também suportou muita coisa, porque é um momento muito difícil. Quem está do seu lado tem que ter realmente uma estrutura para aguentar. Mas assim, passei por tudo isso, finalizei o tratamento, fiz essa rádio, depois das quimio veio a cirurgia, depois da cirurgia comecei o processo das rádios. A rádio ela é um pouco dolorosa também, ela não é simples, né, porque é um laser que te queima vivo, queima a sua pele. Então assim, eu tenho marcas dela até hoje, depois de 8 anos eu ainda tenho marca. A minha pele ficou preta como um carvão no lugar onde a rádio pegava, e a minha pele saía também, ela a queimadura é tão forte que a pele arranca, então a minha pele arrancava, aqui no ombro, nessa parte toda, arrancava a pele. E eu lembro que eu chegava do hospital 10 horas da noite, porque a rádio era à noite, e eu chegava assim naquela agonia, porque ardia, e eu ficava assim, tipo, meu Deus, o que eu faço? E eu pegava a baba, e passava, aquilo me dava um alívio muito grande. Foi a babosa que me ajudou muito, né, em relação às minhas rádios. E eu fiz 25 rádios, terminei aquele período da rádio, fui para a parte da fisioterapia, né, porque a cirurgia é uma mega de uma cirurgia, né, então ela pode deixar várias sequelas, você corre o risco de trombose, você corre o risco de... Enfim, meu braço, eles fazem um esvaziamento de axila, então esse braço, praticamente as veias são pela metade. Então, eu fiquei com dificuldade, eu não levantava o braço, porque a rádio, a rádio, pra vocês terem noção, é como se você pegasse um bife, uma carne, e jogasse na panela, e aí aquela carne, ela faz assim, ela diminui, a rádio faz isso com a nossa pele. Então, a minha pele diminuiu a um ponto de eu não levantar o braço. Ela literalmente diminuiu. E eu não levantava o braço mesmo. Então, assim, eu tive que fazer fisioterapia. E durante uns 2 anos eu não levantei o braço completamente. Depois você vai adquirindo novamente, vai forçando, eu sempre fui muito positiva também.
Eu passei por tudo isso, vezes eu chorava, vezes a gente fica muito abatido, mas eu sempre viajei, eu sempre me diverti, eu comi o que eu queria comer, quando eu podia comer, menos o açúcar. Então, assim, então sempre que eu podia, eu estava envolvida com as pessoas, eu não tive aquela fase de me isolar, eu lembro que só um período que eu passei por isso, eu já estava acho que na 7ª quimioterapia, eu estava muito enjoada nas quimioterapias, eu já não estava aguentando mais, então eu tive uma recaída bem grande nessa época, mas logo eu fiz a última, tudo deu certo, e aí eu passei por toda essa fase. Quando eu voltei, terminei o tratamento, que eu voltei para o Piauí para trabalhar, é bem engraçado que durante o tratamento eu li vários livros, assim, alguns livros, inclusive um que chama Anticâncer, que ele é de um médico americano, e nesse livro ele tem um plano alimentar muito bom, e eu fiquei buscando resposta do câncer, né, até porque na minha família nunca teve, eu tive muito nova, com 34 anos de idade, e eu queria entender por que eu tive, sendo que eu tive uma vida muito saudável na roça, quando eu era pequena. Então eu estava buscando algumas respostas, mas infelizmente essa é uma doença que não tem resposta. Então assim, mas hoje os estudos o que mais traz para próximo em relação à doença é os alimentos. É a questão dos alimentos, é a questão do anticoncepcional. Essa é a resposta mais certa, né, que os médicos às vezes comentam, mas não é uma resposta 100% que isso possa causar o câncer. Então, assim, eu comecei a ler, buscar respostas, li vários livros e eu li um livro que ele falava assim um pouco sobre o pós-tratamento, quem trabalha, o que pode acontecer no trabalho, se você pode perder o trabalho ou não, como é a convivência, algumas coisas assim. E é tão engraçado que isso aconteceu comigo. Depois que eu saí do hospital, eu voltei para a empresa, que sou muito grata a Deus pela vida daquelas pessoas até hoje. Nunca deixarei de ser grata por eles. Eu voltei para o trabalho e depois de 5 anos eu perdi o emprego. Eu passei por um período de muita dificuldade, assim, como se a minha paciência, eu perdesse a paciência, eu estava sensível a tudo, então eu comecei a não se entender com algumas pessoas e eu acabei perdendo o trabalho ali. Foi outro momento difícil para mim, mas eu sabia o que eu estava passando e também acredito que foi uma permissão de Deus, porque como eu tinha esse sonho de ter algo para mim, foi o passo onde eu comecei, aí de onde começou a minha história com a Cuca Maluca. Até antes de eu sair, eu já tinha esse sonho de iniciar algo para mim, de ter algo, de trabalhar com a comida, de cozinhar. O meu paladar já tinha voltado, eu estava muito feliz com aquilo. E aí eu falei, agora é a hora. Eu falei, por onde começar? O que fazer? E fiquei aonde? Eu não podia ficar lá no Piauí, porque é uma cidade muito pequena. E voltei para o Tocantins, aonde eu saí para ir para Goiânia. Araguaína, e eu falei, vou começar. A minha irmã morava aqui, falou, vem pra cá, a gente vai começar.